Olá, sejam bem-vindos ao canal Química Gabaritada. Sou o professor Alexandre Fernando e nesse vídeo nós vamos conversar sobre mais um tema fundamental da química, que é propriedades gerais da matéria. Para iniciar, vamos relembrar qual que é o conceito de matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Essa é a definição de matéria, mas, para além da definição, a matéria apresenta algumas propriedades gerais. É um conceito aparentemente simples, né, que não cai assim diretamente em provas de vestibular e Enem, mas compreender é fundamental para o entendimento de conteúdos mais avançados em química. E o mais importante, mais do que você compreender esse conteúdo, é essencial a gente compreender a química como um todo para interpretar questões e exercícios que vão aparecer no futuro, através da aplicação desses conhecimentos mais básicos, né, para resolver, e por isso esses conhecimentos são fundamentais. Bom, propriedades gerais da matéria, como o próprio termo já diz, são propriedades escritas como gerais, pois todo sistema material apresenta essas propriedades. Mas quais são elas? Vem comigo que eu vou te mostrar. Massa é a primeira delas. Por que massa? Massa é a quantidade de matéria que forma um corpo. Imagina aí uma bola de futebol. Né? Ali você tem a bola de futebol, o material externo, você tem ar dentro dessa bola, mas aquele objeto ele possui uma massa. Né? E essa massa, esses componentes é que dá forma àquele corpo. Depois, a gente tem a extensão. A extensão corresponde ao espaço ocupado, ao volume, à dimensão daquele corpo. Bom, e aqui, se a gente junta esses dois, a gente vai ter um conceito de densidade. Se a gente tem um conceito de densidade, a gente vai ter uma fórmula para esse conceito, que é a massa sobre volume. O que é a densidade? Densidade é a quantidade de matéria que a gente tem em determinado volume. Depois a gente vai ter um vídeo para entrar em detalhes sobre densidade, mas basicamente é isso. Quando você tem a junção de massa e a extensão, né, que é o volume do corpo, você pode ter uma relação matemática que você vai determinar a densidade, certo? Uma outra propriedade interessante é a impenetrabilidade, que corresponde à impossibilidade de dois corpos ao mesmo tempo ocupar o mesmo lugar no espaço. Essa é famosa até, inclusive. E o interessante dessa propriedade é que ela é comum, né? A gente percebe isso cotidianamente, mas a explicação para ela é até interessante. Se a gente relembrar lá qual que é a estrutura do átomo, a gente vai ter o núcleo e vai ter os elétrons na eletrosfera. Todo átomo tem essa composição. Então vamos pensar. Na palma da nossa mão, por exemplo, nós temos, né, os átomos que compõem o nosso corpo, e a parte mais externa da nossa pele, se a gente for avaliar em última instância, ela é recoberta de elétrons. Elétrons são cargas negativas. Qualquer outro objeto que a gente for ter contato também vai ter na sua superfície mais externa elétrons, porque essa é a camada mais externa dos átomos. Então o que acontece quando você encosta sua mão em algum outro objeto? Elétrons com elétrons, cargas iguais, vão se repelir. Essa é uma das explicações para a propriedade de impenetrabilidade. Qual que é a outra propriedade? Compressibilidade. Essa propriedade também é interessante, porque quando a gente vai observar no dia a dia, há uma limitação de compressão na matéria. Por exemplo, se você tem um experimento que é muito simples de fazer. Se você pegar uma seringa, vedar as saídas dela e pressionar, vocês vão ver que o ar atmosférico, que é um gás, né, que é um conjunto de gases, vai ser comprimido até determinado ponto e não será mais. Então toda a matéria ela tem uma capacidade, né, de reduzir o volume do corpo quando é submetida à pressão, mas até determinado limite. Temos também elasticidade, que é a capacidade que os corpos apresentam de retornar à forma inicial quando deixa de atuar sobre eles uma força que promove deformação, promove ali uma distorção. Né? Temos a divisibilidade, que é a qualidade que os corpos apresentam de poderem ser divididos em porções cada vez menores, sem alterar a sua constituição. Né?
E a gente lembrando também aqui de alguns conceitos, se a gente for pensar em última instância, se a gente tiver uma substância simples, a gente vai dividir e vai chegar, em última instância, em uma molécula composta por átomos de um mesmo elemento, né? Ou seja, em nível molecular, a gente vai ter a última partícula que vai preservar as propriedades daquela matéria, a molécula. Agora, se for um metal, por exemplo, que é composto por átomos de um mesmo elemento, átomos individuais de um mesmo elemento, se você for dividindo infinitamente, né, até chegar ao nível de um átomo daquela substância, você vai ter um átomo individual, que é a última fronteira, né, da matéria, que preserva ali as propriedades, que não vai alterar a constituição daquela substância. E para a gente fechar aqui as propriedades gerais da matéria, a gente tem a inércia, que é a capacidade de um corpo, né, que um corpo apresenta de não poder, por si só, modificar a sua condição de movimento ou de repouso, né? Essas são as propriedades gerais da matéria. Um conceito mais simples, né, com um conteúdo mais básico da química, mas é importante para a gente entender no futuro outros conceitos, outros conteúdos, e também para a gente aplicar em algum exercício, alguma questão que porventura aparecerá para a gente resolver no futuro. Pessoal, no mais é isso. Agradeço por terem assistido o vídeo. Deixa aquele like, compartilha, comenta, deixa lá sua dúvida, deixa também sua sugestão de tema para a gente fazer algum vídeo no futuro. E é isso. Forte abraço, até mais.